Olá, meu nome é Eliamara Nascimento e nós vamos hoje falar com você sobre o valor da prece. Muitas pessoas se questionam sobre o valor da prece. Será que as orações que nós fazemos vão mudar o rumo das coisas? Alguns dizem que as suas preces não vão mudar as suas vidas. Outros chegam a afirmar que quanto mais rezam, mais situações difíceis aparecem. E há também aquele que diga que a prece ela deve ser realizada nos momentos difíceis, nos momentos de dores. E quando os momentos difíceis aparecem para essas pessoas, elas dizem: ah, não, mas agora num desespero desse eu não tenho nem condições de rezar, nem condições de me concentrar para fazer uma oração. E há outras que dizem que o problema delas é a falta de fé. Ah, eu não oro porque eu não acredito, eu não tenho fé. Mas se elas desejassem honestamente crer e começassem a estudar, a observar com mais atenção a natureza, observar com mais atenção tudo que lhe rodeia e pedissem a Deus um pouco mais de fé, com toda certeza a fé começaria a crescer nos seus corações. Outros dizem: eu não tenho tempo. Ah, eu não oro porque eu não tenho tempo, eu ando tão cansado, não consigo nem tempo para o descanso adequado, então não me sobram energias físicas nem emocionais para orar. Se essa pessoa soubesse que é por não orar que as suas forças se esvaem, muitas vezes vencida pelo estresse que consome por dentro e por fora. Para muitos a prece é apenas pedir. Quando estão diante de uma situação difícil, então elas acham que prece é apenas pedir. Mas para aqueles que já despertaram para a realidade espiritual, orar não é um ato, é uma atitude. É uma atitude mental. E o ser humano que já despertou, ele é um ser humano que está consciente da sua essência espiritual e busca então a comunhão com o Pai. E essa comunhão com Deus, com a fonte superior de energia, trará para cada um de nós muitos benefícios. Atualmente, alguns cientistas, médicos, psicólogos, terapeutas reconhecem o valor da prece em relação à nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Quando uma pessoa pensa, ela emite radiações de acordo com o conjunto de elementos que o pensamento arrasta com ele. Então, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Por exemplo, um fluxo de pensamento carregado de uma emoção, por exemplo, uma raiva, tá? Esta raiva, essa emoção básica é uma verdadeira descarga elétrica destrutiva no nosso equilíbrio mental, perispiritual, e várias regiões do nosso corpo serão afetadas, como o fígado, como o nosso sistema imunológico. Então, quando nós nos ligamos a algo que não é bom, todo o nosso corpo ele receberá aquela influência. E quando nos ligarmos a algo bom e positivo, da mesma forma. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que tem como título Pedi e Obtereis. No item 10, nos explica de uma forma muito interessante sobre a ação da prece e a forma que ocorre a transmissão do pensamento. Então, para que a gente possa entender um pouquinho como é que funciona a transmissão do pensamento, nós temos que visualizar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido cósmico
universal, que ocupa todo o espaço. Esse fluido cósmico recebe um impulso da nossa vontade e ele é o veículo do pensamento. Assim como o ar é o veículo do som, e com a diferença que as vibrações do ar elas são circunscritas, elas são limitadas. Já do fluido cósmico se estendem ao infinito. É isso que está no Evangelho. E então, o que corresponde a dizer que quando nós pensamos em alguém, nós absorvemos energias, uma energia cósmica. Modificamos o fluido cósmico universal conforme o nosso padrão vibratório, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e emitimos em direção daquele que nós estamos pensando, tanto encarnado ou desencarnado. Então, o nosso pensamento chega a quem pensamos numa velocidade altíssima, maior do que a velocidade da luz, possivelmente. Então, formamos entre quem nós estamos pensando e nós uma corrente fluídica. E a intensidade dessa corrente, ela vai ser proporcional à força do pensamento e também da vontade. No item 11 do mesmo capítulo 27, a pessoa que está orando, ela vai emitir vibrações que serão intensificadas pela ação dos espíritos superiores. Vejam bem, quando nós estamos orando, os espíritos superiores são como baterias de alta carga, posta em contato com uma bateria de uma carga inferior, que somos nós. Então, quando nós estamos orando, nós elevamos o nosso potencial. Uma bateria de carga alta e nós de carga baixa. Quando nos ligamos, elevamos o nosso potencial. Então, se nós orarmos, por exemplo, por nossa saúde, nós vamos receber vibrações salutares que irão nos beneficiar. E se estamos orando em favor de alguém? Sabemos que isso é muito importante também. As pessoas, existem vários estudos a respeito disso, pessoas que recebem orações de outras, elas se recuperam mais rápido. Se estamos orando em favor de alguém, também seremos beneficiados, porque as cargas luminosas, elas vão nos envolver e ocorrerá então uma associação de vibrações nossas e dos amigos espirituais, que serão irradiadas na direção daquele que nós estamos naquele momento desejando auxiliar, desejando ajudar. Então, a pessoa que ora com regularidade, ela cria uma aura de energias positivas. Se ela tem a regularidade de estar orando, o seu lar passa a ter uma psicosfera mais saudável, uma psicosfera mais luminosa, que vai formar defesas espirituais tanto para ela quanto para a sua família. É como se fosse uma muralha espiritual que nós criamos ao ter o hábito da oração. A prece regular vai orvalhando o que é o nosso inconsciente de pensamentos mais saudáveis, até que suavize e reduza as cargas emocionais negativas e se reestruture sobre bases mais saudáveis e firmes. Nós recebemos um verdadeiro bombardeio de notícias sensacionalistas, de notícias que nos entristecem, que baixam o nosso padrão vibratório. Vemos a cada dia muito lixo que chega através das redes sociais, através da televisão, através das diversas mídias. E nós precisamos fazer essa limpeza da nossa mente, da nossa
psicosfera. E quando nós oramos, nós fazemos essa limpeza interna. No livro O Caminho das Virtudes, de Jason de Camargo, no capítulo 2, da terceira parte, ele nos fala sobre a prece e dos seus efeitos. E é muito interessante que ele diz, por exemplo, que a prece vai auxiliar no equilíbrio mental. Por quê? Porque quando nós oramos, nós higienizamos a nossa casa mental. Também ele nos fala do equilíbrio físico, dizendo que pesquisadores relatam que a prece possui uma ação profilática. Profilaxia é o que é a prevenção, né? Prevenção de doenças, né? E também nos diz que a prece vai trabalhar na nossa parte imunológica, vai ter uma ação terapêutica no nosso organismo. E ele sugere algo bem interessante também, a criação de um hábito novo para nós encarnados. Que hábito novo é esse? É natural nós fazermos uma prece ao acordarmos, fazermos uma prece antes de dormir, ou quando sentimos necessidade. Mas aqui ele nos fala da prece durante o sono. Porque nós sabemos quando estamos dormindo, nós nos dirigimos para vários locais no mundo espiritual. E muitas vezes a gente pode estar em situação talvez não muito agradável. Podemos estar em apuros às vezes no mundo espiritual. E ele fala que se nós criarmos o hábito da prece no plano extrafísico, nós podemos passar por essas situações difíceis de uma forma melhor. E aí alguns podem se perguntar, como é que eu vou fazer uma prece enquanto estiver dormindo, né? E aí ele diz que basta a gente colocar a nossa atenção e a nossa mente estar voltada para esse objetivo. E com isso nós vamos aos poucos criando esse hábito e a gente então vai conseguir estar em locais melhores também no mundo espiritual. E a gente pode lembrar também o que Jason de Camargo nos diz, que em algumas regiões da África fica muito tempo sem chover, né? E as pessoas, os animais, as plantas, elas se ressentem dessa falta de chuva. O que acontece quando a chuva ela fica escassa, né? Tudo começa a morrer. Animais, a vegetação, as pessoas. Então a água para eles representa a linfa da vida, a abundância para todos. E as plantações se revigoram quando as chuvas retornam, né? Os animais sedentos, eles transbordam de alegria com a água, com as pastagens mais verdejantes. E os homens se enchem de quê? De esperança, esperança renovada. Então, quando a água chega novamente no solo seco e árido, é como se a vida voltasse mostrando a sua força. E a alegria, então, é geral. E ele faz uma comparação com esse terreno árido, com falta de chuvas, e que essa falta gera, então, uma série de sofrimentos. Da mesma forma, o ser humano, quando ele se afasta da espiritualidade, quando ele se afasta da prece, ele vai ficando com seu terreno mental mais árido e seco, justamente porque ele se afasta e perde o contato com a fonte superior, cristalina e boa, que é Deus. Aos poucos, mesmo que ele não perceba as razões, ele vai começar a sentir uma sede de paz interior.
Ele vai sentir uma fome de afetos leais e verdadeiros, mesmo que a vida dele financeira esteja boa, mas ele sente que algo precisa, que algo está faltando, algo precisa ser desenvolvido na sua vida. E isso é a falta da oração. Então a aridez da mente, desprovida de espiritualidade, da prece, vai tornando mais frágil diante do que? Dos desafios do cotidiano, produzindo irritabilidade, produzindo impaciência, produzindo desânimo. Então a prece é a água cristalina que chega ao solo árido do campo mental, regando-o com a bonança da vida e da esperança. A prece vai auxiliar a recolocar o homem no caminho para a grande fonte inesgotável, que é Deus. Aí, com as energias mentais renovadas, ele verá o desabrochar da fé, da paciência, da tolerância para com os fatos naturais da vida, com as dificuldades, com os desafios que todos nós enfrentamos. Uns de uma forma, outros de outra, mas todos nós enfrentamos. Como nos disse Jesus, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essas palavras são de Jesus. Jesus disse isso. Então, quando nós oramos, o retorno da prece é como o retorno da água cristalina para os sedentos. É a volta da alegria, é a volta do prazer pela vida. Então deveríamos, na nossa existência, buscar cada vez mais fazermos o quê? Buscarmos esta comunhão com este Pai de amor, bondade, justiça, misericórdia. Quando nós fazemos isso, nós renovamos as nossas energias, nós renovamos a nossa esperança, como aquele solo que está seco e aquela água começa então a fertilizar tudo por onde passa. Lembrando de Chico Xavier. Chico Xavier, quando criança, a sua mãezinha havia desencarnado e o seu pai deixou que a sua madrinha, que tinha desequilíbrios psíquicos, que era alguém que tinha obsessões no seu dia a dia, Chico estava morando com ela. E pela mínima coisa, ou talvez até sem nenhum tipo de motivo, essa madrinha maltratava o Chico. E às vezes ela deixava o Chico sem comer. E teve uma vez que o Chico já estava há quase 2 dias sem comer. Ele estava com muita fome. E ele foi então para o pátio e estava chorando. E a sua mãe desencarnada apareceu para ele e perguntou: "O que foi, meu filho?" E ele disse: "Ah, mamãe, eu estou com tanta fome. Já não estou aguentando mais." E a sua mãe disse: "Ore, meu filho, ore com fé, que Deus vai te ajudar." E então, Chico ficou a orar, aquela criança, orando, pedindo a Deus que o ajudasse, que ele estava com muita fome. E minutos depois, chega
e entra no pátio onde ele estava um cachorro com uma enorme fruta, um jequitibá, grande, saborosa, e largou nos pés do Chico e saiu. E quando o Chico percebeu então que aquele cachorro havia deixado aquela fruta para ele, a sua mãe apareceu a ele e disse: meu filho, quando nós oramos com fé, até um cão pode estar a serviço de Jesus. Então, meus queridos irmãos, devemos lembrar a força da oração. Quando nós oramos com fé, sempre nós seremos atendidos. Talvez não dentro daquilo que nós desejamos, mas seremos atendidos dentro das nossas necessidades. Não dos nossos desejos, mas das nossas necessidades. E lembrando que no capítulo 27, no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, ali tem uma partezinha que os Espíritos nos dizem que Deus sempre dará a todos nós, se pedirmos com fé. É o PCR. PCR mas não tem nada a ver com Covid. É paciência, coragem e resignação. Se nós pedirmos a Deus com fé, paciência, coragem e resignação, Deus enviará amigos espirituais que nos deem essa sustentação para que a gente venha a passar por aquela dificuldade, por aquela dor, por aquela situação de uma forma mais tranquila. Fiquemos então com esta reflexão e que Deus possa ser uma constante na vida de cada um de nós e que busquemos sempre a comunhão com esse Pai através da oração, como Jesus nos ensinou. Fiquem em paz, meus irmãos.